Família Locatelli, esse é um sobrenome bem comum da gente encontrar, né, em áreas de imigração e vamos falar a respeito dessa família aqui nesse vídeo. Antes, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Você que deseja se tornar membro, é possível tornar-se membro do canal Lengua Mari aqui pelo próprio YouTube. E se você quiser, enfim, dar qualquer ajuda também, é possível fazer a sua doação pelo Pix 54992 622828. Locatelli é um sobrenome toponímico. Então, a gente tem que ir lá um pouco para a origem geográfica. Ele deriva diretamente da comuna de Locatello, no Vale Imanha, que é em Bérgamo. A palavra tem raízes celtas na palavra leucos, que remetem a um pequeno feudo ou local iluminado, claro, no bosque. São regiões que foram predominantemente comandadas, né, por celtas, de imigração celta. Depois nós temos o sufixo "ele", de locatelli, né, indica uma pluralidade ou descendência muito típico. Assim, os locatelli eram originalmente aqueles que vieram de Locatello. É por isso que é uma origem geográfica o sobrenome. O uso do sobrenome consolidou-se quando membros da família começaram a se mover para Bérgamo ou Milão e precisavam ser identificados por sua terra de origem. Isso aconteceu em muitos outros casos também, outros sobrenomes. Os primeiros registros documentais da família surgem por volta lá de 1220. O progenitor da linhagem não era um simples camponês, mas fazia parte de uma classe ascendente de notáveis e mercadores de lã. Na Idade Média, o Vale Imanha era uma região estratégica, mas um pouco difícil também. Para prosperar, o clã Locatelli, ou seja, a família em si, desenvolveu uma rede de comércio de tecidos e criação de gado também. O patriarca dos Locatelli era lá do século XIII, mais ou menos, um homem que detinha o título de proprietário de terras. Ele não apenas gerenciava a economia local, mas também atuava fortemente como mediador político em uma época em que o sobrenome começava a ser sinônimo de lealdade guelfa. Opa, como assim lealdade guelfa? O que significa isso? Os guelfos era aquela facção política que apoiava, ou começou a apoiar o Papa, né? Nós temos os guelfos e os gibelinos. Um era uma facção que apoiava o Papa, outra facção que apoiava o imperador germânico. Bem, para situar melhor, então, né, o progenitor dos Locatelli, a gente vai ter que, querendo não olhar lá para o conflito sangrento entre as facções dos guelfos e gibelinos, que assolou imediatamente lá Bérgamo no século XIV. As famílias de Bérgamo eram obrigadas a escolher um lado, não existia isso de ficar em cima do muro, né? Então os Locatelli, sendo de linhagem guelfa, enfrentaram sim bastante a fúria dos gibelinos, que eram, como mencionei, já os apoiadores do imperador. Lá em meados de 1300, o Vale Imanha tornou-se um refúgio e, ao mesmo tempo, um campo de batalha. Membros da família Locatelli participaram ativamente da defesa das fortificações do vale contra as incursões das tropas de Bernabò Visconti, o poderoso senhor de Milão, que buscava subjugar as terras bergamascas. Claro que houve resistência, conta-se que os Locatelli ajudaram a financiar e também liderar milícias locais para proteger as passagens pelas montanhas, utilizando certamente o terreno acidentado a seu favor para repelir as cavalarias pesadas vindas da planície. E o simbolismo de tudo isso é que foi nesse clima de vigilância constante que a família adotou mais tarde o mocho, que é uma coruja, em seu brasão de armas. Esse pássaro noturno simbolizava a sabedoria e a atenção necessária para sobreviver às traições e ataques noturnos que bastante aconteciam nesse período aqui. Então, essa é a história da família Locatelli, mais uma das famílias importantes que fazem parte também da nossa coxa de retalhos. A gente tem bastante, claro, fala sobre o Vêneto, mas Bergamasco é uma queridinha do Vêneto também, fez parte da República de Veneza. Até hoje,
a população de Bergamasco se identifica muito mais com os vênetos do que com os lombardos, né? Já conheci bastante separatistas de Bérgamo que gostariam separatistas para o lado da República de Veneza, né? Gostariam que retornasse porque, de certa forma, eles tiveram bastante ascensão naquele período com a República de Veneza e bastante liberdade, né? Liberdade comercial, política, enfim, a República tinha essa característica que bastante falta nos dias de hoje nos nossos estados centralizadores. Que se dizem democráticos, mas são tão centralizadores que beiram a ditadura, muitas vezes, se vocês forem ver. Essa pesquisa foi encomendada pelo nosso amigo Arthur Locatelli Otta, e mais uma vez agradeço a presença de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Strucon.